E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês aqui um tutorial da Godot, de inteligência artificial. Eu já liberei o código e mostrei aí para alguns do WhatsApp como que ele está funcionando. E hoje eu trago aqui o tutorial explicando para vocês o funcionamento dele, tá? Então inicialmente, para quem não viu, eu vou estar mostrando aqui. Eu vou deixar as Visible Collision Shapes, tá? Que no caso seriam estas áreas de colisão aqui para eu explicar melhor para vocês o funcionamento geral, e depois a gente parte aí para construção das cenas e em sequência o código. Então aqui vocês podem ver, né, eu tenho o personagem e o inimigo aqui nesse setor de baixo. O inimigo ele tem vários estados, no caso ele está fazendo aqui o estado de patrulha. Ele tem quatro áreas de colisão, né, que é esse círculo maior, que é a área de som dele, a detecção de som. Tem essa área de triangular, que é a detecção de visão. Ele tem aqui internamente um círculo menor, que é a detecção para a área de ataque. E bem menor aqui, eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente depois, que é a área de colisão dele. Então, se nós chegarmos próximo do nosso inimigo, seja pela área de som ou pela área de visão, o inimigo vai nos seguir, né? Então a gente vai ter essa sequência, que a visão do inimigo não sai de perto da gente, até que a gente saia da área de alcance dele. Então ele entra numa área de procura, que ele rotaciona essa área de visão, procurando a gente, e se não nos encontrar, retorna para a área de patrulha, né? Então ele volta lá para baixo e volta a realizar a patrulha. Além desses estados, se nós chegarmos bem perto aqui na área de ataque, ele para, né? Aqui eu não tenho nenhuma programação específica referente ao estado de ataque, mas ele para e aqui nesse estado ele ficaria atacando o nosso personagem. E na detecção aqui de colisão, né? Eu tenho somente nas pernas do inimigo do personagem a colisão, então eu consigo ter esse efeito, né, dele ficar bem próximo, assim, como se fosse um RPG mesmo. Então vamos às construções das nossas cenas. Eu tenho aqui a cena principal, que eu vou ter o nosso cenário, que é a grama, né, e o pet, que é esse caminho que o nosso inimigo fica andando, e um Y-sort para o nosso personagem e o inimigo. Esse Y-sort ele vai fazer basicamente aquela variação ali do personagem ou do inimigo para, dependendo de onde eles estão, se tiver um em cima ou embaixo do outro, você não ter, você ter o Y dele, né, o Y-index dele correto. Então vamos dar uma olhada no nosso personagem aqui, na construção da cena dele. É uma cena básica, tá, de um Kinemectball 2D, que é a base do nosso personagem. Um sprite, que é uma sprite sheet. Um collision shape, que, como eu falei para vocês, pega somente a perna aqui, que é a área de colisão do nosso personagem. Uma área 2D de colisão, que é essa parte maior, que pega todo o personagem. O collision shape dessa área 2D. E um animation player, né, com todas as animações aí do nosso personagem. Lembrando que aqui a gente tem a animação horizontal somente para a direita, porque nós podemos aplicar um flip H no sprite e ter toda essa animação para o lado esquerdo também, sem problema algum. E no nosso inimigo, né, nós temos um Kinemectball 2D, temos o sprite, que também é um sprite sheet. Temos uma área de detecção de som, que é esse círculo maior e o collision shape dela. Temos um timer de patrulha,
que é um timer com 2 segundos e que ele roda apenas uma vez, não fica repetindo. Temos um animation player com as animações, né, do nosso inimigo. No caso aqui nós não temos a animação de parado, porque nós temos apenas esta animação pausada. Temos um detector de visão, que é esse triângulo. No caso aqui eu uso um Collision Polygon, né, então eu montei ele da forma que eu precisava. Temos um alerta, que é um label, né, que no caso é um texto. Eu tenho uma fonte customizada neste texto aqui, ó, eu tenho uma fonte customizada que está no projeto. Eu tenho um timer de alerta, que também é 2 segundos e ele não repete, é um one shot. Eu tenho um to win. Eu tenho uma área 2D de ataque, que tem um collision shape, que é esse círculo menor. E eu tenho o collision shape, que eu ia mostrar para vocês, que é somente na perna aqui do nosso inimigo, que é a área de colisão. Então, sabendo dessas coisas, né, vamos para o código. Vamos apenas mostrar mais uma coisa. Aqui. Ah, tá. Aqui não tem nada a ver. Aqui no nosso personagem, na área de colisão, eu tenho que ele está no grupo personagem. Isso é utilizado no script do inimigo, tá? Então, fica aí o aviso para vocês que eu tenho esse grupo aqui nessa área 2D, personagem. Se eu não acabar não voltando muito para cá, é do grupo aqui da área 2D do nosso personagem. Então vamos lá para o nosso script. Lembrando aqui que a gente está usando o C#, tá? Então eu estou usando o Visual Studio Code. Vocês podem estar acompanhando aí os meus 2 primeiros tutoriais de C#, que já vai dar uma base boa para vocês iniciarem isso daqui. Então vamos lá, vamos primeiro aqui no nosso script do personagem, que ele é bem simples, e depois a gente vai para o do inimigo estudando os estados, para ficar mais fácil. Então aqui temos as referências, né, aos nodes. Isso aqui nós criamos nos 2 primeiros vídeos também, é basicamente um atalho para acessar os nossos nodes. No caso aqui do personagem, eu quero referenciar meu animation player ao meu sprite. Temos o nosso vetor de movimento, que é um vetor 2, temos a velocidade que o personagem vai andar, e uma string de direção, que é uma variável de controle aqui que eu uso para fazer a animação de parado. Então no Red eu tenho a inicialização dos nossos nodes, né, o animation player e o sprite, usando o getNode. E no Physics Process eu tenho aqui a movimentação, no caso apertando para a direita, para baixo, para a esquerda ou para cima, e caso nenhum dos casos ele fica parado. Então vou explicar apenas um aqui, o resto é tudo igual, só muda o vetor. Então no caso para a direita eu estou definindo o vetor x igual a 1, que é para a direita, zerando o vetor y, definindo aquela nossa variável de controle de direção para a direita, tocando a animação andar horizontal, e mudando o flip H para false. No caso, como andando horizontal o default dele já é para a direita, eu não preciso flipar o personagem, eu flipo somente para a esquerda. E continuo aqui, né, mudando os vetores e animações para todas as direções. E no caso dele parado, nós zeramos o vetor de movimentação x e y e tocamos aqui um método checar parado. Esse método ele vai pegar aquela nossa variável de controle, né, verificar qual direção que nós estamos, tocar a animação parado daquela direção e flipar o sprite, né, caso seja necessário. Para finalizar isso, nós temos o Move and Slide, né, para realizar essa movimentação. Aqui eu não multipliquei nada com delta, não fiz nenhum tipo de controle de velocidade do jogo, porque a ideia é mostrar a inteligência artificial. Mas vocês podem realizar aí os devidos ajustes tanto aqui quanto no script do inimigo, né, para atender melhor o que vocês precisam. Então vamos ao script aqui do inimigo. Temos os nodes, né,
que nós iremos usar, e as variáveis. Temos os estados disponíveis, né, que são patrulhar, perseguir, procurar, retornar e atacar. Temos o estado, esse no caso uma variável do estado atual. Um vetor 2 de direção, esse aqui é o vetor de movimentação do nosso Kinematic Board. A velocidade do inimigo. Um vetor de controle, posição inicial, que nós usaremos depois, eu vou mostrar para vocês porquê. Um vetor, uma variável de referência, que será usado depois também. E uma variável de controle, né, que vai ser usado depois. Então no Reg nós inicializamos todos os nossos nodes, isso já é padrão para quem acompanhou os 2 primeiros vídeos, e realizamos as conexões dos nodes que nós iremos precisar. No caso aqui é o Timer Patrulha, um timeout. My Area 2D é a área de som, né? Então nós temos um área Interred e área ZTED. Temos o detector de visão, que é a área 2D de visão, que também é um área Interred e um ZTED. Temos o Timer Alerta, que é um timeout. Um To-In, que é o To-In Completed. E a área lá do ataque de personagem também, que é uma área Interred e o área ZTED. E definimos aqui o estado inicial. Então nós pegamos aquele vetor 2 de controle, definimos que o valor dele é a posição de quando essa cena entra, né, quando ela começa. Definimos o estado inicial como patrulhar. O vetor inicial x igual a 1, y igual a 0, ou seja, 1 é direita, menos 1 é esquerda. Y1 positivo é para baixo, menos 1 é para cima. E iniciamos o contador aqui, o timer do My Timer Patrulha. Para não ficar muito confuso, eu vou fazer mostrando para vocês os estados de acordo que eles vão mudando, que nem eu mostrei no jogo, tá? E depois a gente faz um catado geral e mostra lá o funcionamento. Então aqui no caso a gente começa com o estado de patrulha, vamos nele. Então temos aqui o case patrulhar e o estado patrulhar. Para quem não está acostumado, você pode segurar o Ctrl em cima do método que você criou e clicando nele você vai direto para o método. Facilita a movimentação em scripts muito longos aqui no Visual Studio Code, tá? Então no patrulhar ele vai fazer um Move and Slide usando o vetor de direção versus a velocidade, ou seja, o nosso vetor inicial lá de direção é o 1, 0, então ele vai começar andando para a direita. Só o que acontece, aqui eu também iniciei o meu Timer Patrulha, né, My Timer Patrulha.start. Então se eu vier aqui no Timer Patrulha, ele tem uma conexão de timeout que chama o método Tempo Patrulha. Aqui o Ctrl não vai funcionar nesse connect. Então a gente pode vir aqui em Outline e procurar aqui o método para ir direto para ele, fica mais rápido. Então eu venho aqui, ó, Tempo Patrulha. Eu tenho uma variável interna de controle, que ela começa como true, e eu verifico se o meu estado atual é patrulhar. Aí eu faço os checks, né? Se minha direção é igual a 1,0 e o controle está true, eu mudo a direção para 0, menos 1 e o controle fica false. E assim para cada direção, né, que ele está, assim que esse tempo acabar, ele muda para outra e muda esse controle para false e no final de tudo reinicia esse timer. O que acontece aqui? Primeiro, por que essa variável de controle? Porque vejam aqui, esse é o nosso vetor inicial. Então, a primeira coisa que seria analisado seria esse if, porque eu estou nesse vetor inicial. Ele vai entrar nesse if e mudar para esse vetor. Se eu não tenho essa variável de controle, ele vai verificar esse segundo aqui, vai verificar que agora ó, o vetor que eu mudei é esse. Então ele vai mudar para esse, vai analisar aqui, vai ver que o vetor é esse, vai mudar para esse, vai analisar aqui, ver que o vetor é esse e vai mudar para esse. Ou seja, no final das contas, meu personagem vai andar para a direita infinitamente e eu não vou ter uma patrulha realista. Eu tendo essa variável de controle, quando eu altero ela aqui para false,
essa segunda condição já não acontece mais. Então eu saio de todo esse laço, só reinicio o tempo, e quando eu entro aqui de novo, que essa variável vai ser true novamente, ele vai cair aqui. Então eu vou conseguir contar esse tempo toda vez, esses 2 segundos, né, do nosso timer de patrulha, e retornando aqui para alterando a direção. Então aqui o que acontece? Ele começa andando 2 segundos para a direita e muda para cima. Anda 2 segundos para cima e muda para a esquerda. Anda 2 segundos para a esquerda e muda para baixo. Anda 2 segundos para baixo e muda para a direita. Então ele fica fazendo essa patrulha que a gente viu lá no jogo, né? Sempre andando naquele trecho, 2 segundos cada direção. Então tudo bem, fizemos a nossa patrulha. O próximo estado possível é o estado de perseguir. Então vamos verificar ele aqui, ó. Então aqui temos o estado de perseguir, mas para esse estado acontecer, eu tenho que entrar na área de visão, a área interred ou a área de som. Então temos aqui, entrou a área som e entrou a área visão, temos que procurar ele. Então estamos aqui, ó, entrou a área som e entrou a área visão. Os dois aqui estão iguais porque eu criei 2 métodos diferentes, porque você pode ter 2 estados diferentes. Você pode, por exemplo, entrar na área de som e entrar num estado de ataque à distância, para um arqueiro. Mas, como você não pode ter. Então aqui eu deixei os dois iguais, porque na minha lógica eu não tenho 2 estados diferentes. Mas eu deixei 2 métodos separados para você ver que existe a possibilidade de se ter 2 estados diferentes. Então eu vou analisar apenas esse, mas esse do entrou área visão funciona da mesma forma. Então primeiro eu verifico se o bold está no grupo personagem. Vocês lembram lá que na Godot o meu personagem, a minha área 2D do personagem, ela está num grupo chamado personagem. Executa esse método mudar alerta com esses argumentos, que eu vou mostrar depois o que ele faz. Defino aquela minha variável de referência lá em cima igual ao body owner, como um kinematic body 2D, que eu vou explicar para vocês depois detalhadamente. Mudo o meu estado para perseguir. Aqui no caso o meu enum, ele não é uma string, então eu tenho que pegar o estado do enum e transformar ele numa string, porque a minha variável estado é uma string. Paro o toWin, se ele estiver rodando, isso eu vou explicar para vocês também, e transformo essa minha variável de controle procurar igual a false. Então vamos primeiro aqui de cima para baixo no mudar alerta, o que ele faz. O mudar alerta, ele vai receber uma string, que é um texto, uma cor, que é um color, todos esses são padrões da Godot, e um int, que é o tempo. Ele vai pegar o myAlerta, que é aquele nosso label, tá? O label é um texto, e vai mudar o texto para o texto que a gente colocou aqui. Vai mudar a nossa cor, vai fazer um modulate com esse myAlerta para mudar a cor dele. Vai deixar ele visível, né? No caso ele sempre começa invisível. Vai definir o tempo de espera do nosso timer alerta. No caso o default dele é 2, mas eu posso colocar mais ou menos. E vai iniciar ele. A única diferença é que aqui eu estou usando o call deferred, porque se eu coloco um start direto, ele pode dar problema com os nodes que estão rodando. E o call deferred, ele vai chamar esse start somente quando tudo estiver livre. Aí eu não vou ter nenhum problema de warning ou error, entenderam? Se vocês encontrarem aí, quando estiverem programando com C Sharp, algum erro, algum warning estranho que vocês não estejam entendendo, tenta executar o método daquilo que está dando erro usando o call deferred, porque provavelmente o caso que pode estar ocorrendo é isso. Então, o que isso daqui vai fazer? Isso daqui vai mostrar, vamos voltar lá para ele. Ele vai mostrar uma exclamação nessa cor, que é um tom de vermelho, por 2 segundos, tá? Aí o que acontece? Se eu vim aqui no nosso
timer alerta, ele também tem um método chamado sumir alerta quando acaba. E lá eu começo esse tempo. Então no sumir alerta eu apenas deixo esse label invisível. Então basicamente o que essa parte faz? Ela vai mostrar uma exclamação vermelha, num tom de vermelho por 2 segundos. Depois desses 2 segundos a exclamação vai sumir da cabeça do nosso inimigo. Que depois eu vou mostrar para vocês detalhadamente lá, mas quando eu entro lá na área de som ou de visão é exatamente isso que acontece. Aparece essa exclamação, depois de 2 segundos ela some. Essa referência aqui, por que eu uso Body Owner? Isso eu vou até voltar lá na Godot para explicar melhor, porque é interessante explicar isso para vocês. Então tá aqui, quando eu tenho a colisão, o Bold, a referência dele é essa área 2D. É essa área colisão do nosso personagem. Só que o que eu preciso é o Kinematic Bold 2D do personagem. Eu não quero essa área 2D. Essa área 2D não vai me agregar no que eu preciso. Quando eu chamo o owner dessa área colisão, estou perguntando para ela qual que é o dono, quem que está acima de você. Aí ele vai buscar para mim o personagem, que é o Kinematic Bold 2D. Por isso que aqui eu uso bold.owner, porque eu estou buscando o dono desse bold, entenderam? E esse toWin, nós, numa parte do código, quando ele faz a procura, quando ele perde o personagem, eu executo um toWin para realizar essa busca. E pode acontecer de, enquanto ele estiver realizando essa busca, eu entrar novamente na área e ele voltar para o estado de perseguir sem que esse toWin tenha sido terminado. Então sempre que eu entro novamente na área de som, eu paro esse toWin para ter certeza que eu estou zerando ele, para não ficar ele inacabado. E essa variável procurar a gente vai dar uma olhada mais para frente, tá? Então tá, entramos aqui na área, fizemos esses processos, né? E mudamos para o estado perseguir. Então, aqui neste método perseguir, nós vamos definir esse vetor de direção do nosso inimigo. Vai ser igual à posição do personagem, aqui nós já temos a referência ao nosso personagem, menos a posição do nosso inimigo. Vamos normalizar isso para não termos valores acima de mais 1, de 1 positivo ou de menos 1 negativo, e multiplicar com a velocidade do inimigo. E mover, né, o nosso inimigo nessa direção. Isso daqui, você pesquisar follow, character ou qualquer coisa do tipo no Google, na Godot, você vai achar esse vetor. Você tem outros métodos, mas esse é o mais simples, tá? Então sempre leve como regra a posição do personagem menos a do inimigo, você vai ter esse vetor que vai dar em direção ao nosso a essa perseguição. Então tá, o nosso inimigo está perseguindo o personagem. Quais estados que nós temos a partir daí? Nós podemos ter o estado de ataque, se o nosso inimigo encostar no personagem, ou podemos ter o estado de procura, se nós sairmos da área do nosso inimigo e ele perder a gente. Vamos então no estado de ataque, né, que é o mais simples, e depois a gente vê o estado de procura. Então, para o estado de ataque, nós temos que entrar na área de ataque do personagem. Então, nós vamos usar esse ataque personagem, né? Área interred, atacar personagem. Então, vamos procurar ela aqui. Aqui, atacar personagem. Verificamos, né, se o bold é o personagem, se está no grupo. Verificamos se o estado está como perseguir e mudamos o estado para atacar. Então, vamos para o método atacar, né, porque nós temos a nossa máquina de estado lá em cima. Definimos aqui o vetor de direção do mesmo modo que foi definido em cima, só que sem a velocidade, e paramos a animação do nosso inimigo. Isso eu vou voltar depois para vocês lá, mas basicamente vai deixar o nosso inimigo parado e a área de visão sempre seguindo o nosso inimigo, nosso personagem, não importa para onde ele for. Tá? Então,
basicamente aqui o nosso atacar só faz isso, mas ele podia ter uma animação de dar espadada, qualquer coisa do tipo. O céu é o limite aqui, vocês poderiam fazer. Agora, para o nosso inimigo entrar no estado de procurar. Para ele entrar no estado de procurar, nós temos que estar no estado de perseguir e sair da área de visão. Então nós temos dois métodos aqui, nós temos o detector de visão e a área de som. Então nós temos saiu área de som e saiu área visão. Então vamos procurar ele aqui. Então temos aqui. Aqui eu só vou ter o saiu área visão, porque o saiu área som foi aquele caso que eu expliquei para vocês antes. Eu poderia ter um estado anterior de, por exemplo, ataque à distância. Aí neste caso específico, no saiu área som, eu mudaria esse estado de ataque à distância para perseguir. E voltaria só quando eu entrasse na área de som. Mas como não tem essa mudança de estado, não é necessário ter nada neste método. Porque eu só vou mudar de estado quando eu sair da área de visão. Então por isso que eu só tenho coisa nesse método de sair área de visão. Então aqui eu verifico se é o personagem, né, que está saindo dessa área de visão. Retiro a referência daquela nossa variável, né, ela vira nu. Mudo o estado para procurar. Executa aquele método de mudar alerta. No caso aqui eu vou exibir uma interrogação num tom de azul por 5 segundos. E vou interpolar esse método. O método está nesse script mesmo. O método se chama personagem procurar. E o argumento desse método que eu vou interpolar, eu vou passar esse valor inicial. Esse valor é o final, ele vai interpolar por 5 segundos. O tipo de transição é linear e o tipo de EasyType é in. E inicio o toIn. Aqui eu também uso o callDeferred, né? Pelo mesmo motivo que eu uso lá em cima, no timer, para evitar warnings e errors, mas seria a mesma coisa que myToIn.start. E aqui o método, né, que eu estou interpolando, e o valor que eu estou interpolando é esse float graus. Basicamente ele está definindo o nosso vetor de direção igual ao novo vetor 2, que é o seno do graus com cosseno de graus. Isso daqui, se vocês darem uma olhada em matemática, vocês vão ver que eu estou basicamente fazendo aquele círculo lá que ele faz na procura, que ele vai rotacionar a área de visão do ponto onde ele começou, dando toda a volta até voltar onde ele começou para terminar esse toIn. E aqui, né, eu estou pegando a minha direção normalizada, o ângulo dessa minha direção, isso daqui vai me retornar um radiano, e eu estou transformando esse radiano em graus. E fazendo a mesma coisa aqui, só que adicionando 6 no final. Aqui, na verdade, eu acho que eu tinha até que dentro desse ângulo já ter adicionado, acho que mais 360, alguma coisa assim. Eu vou fazer uns testes e qualquer coisa eu coloco nos comentários para vocês depois. Mas colocando esse valor de 6 eu já consegui o resultado esperado. Então basicamente aqui ele vai executar mostrar a primeira interrogação, né? Por 5 segundos e executar esse toIn de fazer toda a volta. Esse método aqui ele já chama o timer, então depois de 5 segundos o nosso label desaparece. E como nós temos aqui o toIn, então temos que olhar lá em cima o que acontece quando o toIn termina. Então aqui nós temos o toIn e quando ele termina nós temos retornar base. Então aqui no retornar base nós verificamos se o objeto, porque nós temos esses argumentos do toIn, né? Eu vou mostrar para vocês como pegar esses argumentos dessas conexões. Nós verificamos se o objeto que tem esse toIn executando é esse objeto mesmo, se é esse script, e definimos aquela nossa variável de controle como true. Então, deixa eu explicar rapidamente aqui sobre os argumentos lá. Então, nós temos aqui ó, o nosso inimigo, o toIn e os sinais dele. Então, se nós viermos aqui em toIn completed, nós vamos ver que ele recebe um object e um key, que é o node path.
Quando nós voltamos lá para o código, nós vemos aqui que nós temos um object, no caso nós não temos um tipo object direto, então nós usamos o System Object do C#, e o Notepad da Godot mesmo, que é o key. Entendeu? Então nada demais aqui. Então o que acontece? Neste tempo todo nós estamos no estado procurar. Estamos aqui, ó, procurar. E no procurar, ele vai verificar o tempo todo se essa variável de controle, procurar, é igual a true. Se ela for, eu mudo o estado para retornar. Essa variável de controle, ela só muda para true quando o meu toIn, a animação de busca, acaba. Então, quando a animação de busca acaba, ele automaticamente muda para true, e como ele está realizando essa verificação, o meu estado já muda para retornar. E em retornar, ele vai definir o meu vetor de direção igual à posição inicial menos a posição do inimigo, normalizar e multiplicar pela velocidade e mover nessa direção. Aqui é o mesmo caso do inimigo perseguir o personagem. A diferença é que, em vez da posição do personagem, eu estou usando a posição inicial, que é onde ele começou quando a cena iniciou. Então ele vai perseguir o ponto inicial dele. Ele vai retornar para a base e vai mover até lá. E essa parte é um controle para quando ele chegar nesse ponto inicial, ele voltar a patrulhar, porque ele perdeu o nosso personagem. Buscou, não achou, retornou para a base, ele volta a patrulhar. Então eu pego a posição do nosso inimigo, verifico a distância dessa posição até a posição inicial, e se ela for menor que 5, esse valor já em pixels, eu zero, né, as configurações do nosso vetor para ele voltar a patrulhar. Então eu defino novamente a direção como para a direita, né, vector 1, 0. Para o tempo de patrulha, caso ele não esteja zerado, esse stop vai zerar ele. Inicio o tempo de patrulha novamente, mudo o estado para patrulhar, e aquela nossa variável de controle, né, que saiu de procurar para retornar, ela volta a ser false, porque eu posso novamente ter que voltar nesse estado de procurar, retornar e tudo mais. E aqui nós fechamos o ciclo. Ele vai voltar lá para patrulhar, e qualquer um dos outros estados podem acontecer novamente. Então agora a gente vai dar só uma olhada no jogo, de forma geral, para a gente ver tudo isso ocorrendo, né? E espero que tenha ficado entendido para vocês aí. Então vamos lá. Então aqui está, temos o estado de patrulhar, né? Que a cada 2 segundos ele muda a direção. Vocês podem ver ocorrendo ali. Se eu chegar numa das áreas, eu tenho a exclamação, né? A exclamação por 2 segundos, aí ela some. Eu tenho aqui que a todo momento o personagem me segue no estado de perseguir. Se eu entro no estado de atacar, ele para e a área de visão me segue, como eu tinha falado para vocês lá. Se eu corro até para fora da área de visão dele, acho que só vai demorar um pouco aqui, porque vou ter que pegar aqui agora. Ele entra no estado de procurar, então ele faz ali uma volta completa procurando. Se ele não acha, ele entra para o estado de retornar e volta para a base, e logo em seguida retorna para o estado de patrulhar. E voltamos do ponto inicial. E com os nossos checks que foram feitos, né, eu posso muito bem sair da área, retornar para essa área que ele volta para procurar, e se eu sair novamente, ele vai ficar na transição desses estados, né, sem ter problema nenhum com o que foi programado. Ou seja, eu entrei e saí, e quando eu sair novamente, a hora que ele terminar, ele volta a patrulhar. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, tá? Até um próximo tutorial aí. Qualquer dúvida, coloque nos comentários e falou!